73, um novo fato importantíssimo na minha vida, que foi a prisão, a tortura e a morte do meu sobrinho, o filho que eu ainda não tinha, Alexandre Vanucchi Leme. Daí eu voltei uma vez só lá no cemitério, nunca mais voltamos. Aí depois de 10 anos que nós conseguimos fazer o traslado. No batalhão da Polícia Militar, e lá então pegamos, eram umas 2 horas da madrugada aí que a gente foi para São Paulo, né? Numa determinada quilômetro da rodovia, mandou abaixar com a cabeça no vão do joelho, né? E as mãos na cabeça, e não levantamos, porque de cada lado tinha um policial com fuzil, se não fazer qualquer movimento. Aí a gente não soube para onde que foi, né? E lá já fiquemos para 11 dias lá. A determinação era tanta, o princípio era tanto, a vontade era tanta de lutar, que a gente se mantinha firme, tá certo? Na posição lá, apesar de sozinho, apesar da distância da família não podia saber onde a gente estava. Mas nós já estávamos todinhos mapeados. Aí o Alexandre, ele some na quinta-feira, ninguém mais achava o Alexandre, ninguém achava ele. Na sexta-feira ninguém achava. Aí no sábado eu vim para casa, eu tinha saído de casa, eu vim para casa para fazer as malas para ir embora, porque eu falei, nós vamos ser tudo presos. De que eu entrei em casa, minha casa estava cercada, meu apartamento. Os caras entraram, me prenderam, depois prenderam a minha esposa, e aí eu fui para o banco. Para você ter uma ideia, quando eu entrei na sala de tortura pela primeira vez, a sala de tortura estava toda suja no chão,
com urina, sangue e excremento. E uma pessoa estava desmaiada, sangrando, amarrada na cadeira de tortura. Ele foi tirado da cadeira e eu fui colocado no lugar dele. Então, foi até proposital. Né? É mais ou menos para dizer, veja o que vai acontecer com você, se você não colaborar. Eu ouso dizer até que o assassinato do Alexandre e a reação que ele trouxe foi o que preparou para que depois, um pouquinho mais tarde, lá por volta de 76, 77, houvesse a recuperação do movimento estudantil e depois o próprio movimento social que veio na sequência nos anos 78 e 79. A ditadura militar no Brasil durou 21 anos, deixando um saldo de cerca de 400 mortos e desaparecidos políticos. Com censura à imprensa, às liberdades individuais, o povo foi impedido de se organizar. Houve perseguições, muitos tiveram que se exilar ou entrar para a clandestinidade. Os relatos que seguem são registros de pessoas que se posicionaram contra o regime autoritário, que causou terrorismo à vida de centenas de famílias, como a de Alexandre Vanucchi Leme, que morreu após torturas aos 22 anos. Nossa confiança foi água abaixo. Quando, em 64, claro, a história conta, já proporcionado pelos Estados Unidos, né? O golpe militar aqui aconteceu, e aconteceu de uma forma de abafar todo o movimento popular. Quer dizer, nenhuma liderança chegou a se destacar ou a poder fazer um movimento mais forte, seja ele de rua, seja ele em armas, houve uma unanimidade, para mim, nos quartéis, com os políticos corruptos da época, com os militares corruptos também da época, que queriam receber as benesses do Tio Sam. Se a gente for pensar, por exemplo, quais são os grupos sociais que estão envolvidos dentro desse golpe, eu selecionaria alguns grupos. Eu diria que a cúpula da Igreja Católica, indubitavelmente, estava presente, os militares, particularmente os militares muito relacionados com a Escola Superior de Guerra, que havia sido criada em 1949. Eu poderia dizer que, obviamente, o capital nacional muito voltado para a indústria e uma parcela do capital latifundiário são os que aprovam, e nós temos também a presença do capital estrangeiro e dos interesses estrangeiros.